Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e este é o programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Personalidades comigo, Ed Melo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, você por todo o território nacional, meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela rede CNT Televisão, pelas principais plataformas digitais. Hoje o programa Personalidades traz uma pessoa para lá de especial, jogador de futebol. Ele que também é gerente de futebol, ele também passou por grandes clubes do futebol brasileiro, marcou Zinedine Zidane, sem espaço na marcação, e está conosco hoje para falar de toda a sua trajetória, toda a sua história. Quem não lembra de Santos e Corinthians, meu amigo? Copa São Paulo Futebol Júnior. Seja bem-vindo, Jameli. Grande abraço para você. Beleza, obrigado pelo convite, Ed. É um prazer estar aqui, como você falou, né? Para bater um papo, falar um pouco da minha carreira e tá aqui conversando um pouquinho, né? Bom demais. Falar sobre o seu trabalho, você que também é comentarista esportivo pela TV Cultura, fazendo um trabalho excepcional também, dando a sua opinião no Band Esportes, sempre falando de futebol. Para falar de futebol, não podemos esquecer do querido moleque travesso, o Juventus, que completa agora 100 anos no próximo dia 20 de abril. Fala um pouquinho desse seu trabalho, porque quando falamos da essência do futebol, que é as categorias de base, não podemos esquecer da Copa São Paulo, onde você foi ovacionado, fez uma partidaça pelo tricolor do Morumbi, aqueles 4-3 contra o Corinthians no estádio do Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho. Verdade. Fala um pouquinho desse seu trabalho, Jameli, e dessa base, que apesar dos grandes clubes ficam buscando jogadores no exterior, gastando milhares de reais, pode ser que na base a gente encontre uma grande estrela como é o Endrick no Palmeiras. É verdade, Ed. Acho que o grande celeiro do futebol mundial ainda é o Brasil, né? Os melhores jogadores estão aqui, os treinadores do mundo inteiro falam isso, né? Dos jogadores, cada vez mais jovens os meninos saem, né? E eu passei por isso, né? Era uma outra época, né? Era diferente. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, sou do Tatuapé. E passei minha vida inteira na Moca, no Juventus, e tenho um carinho super especial pelo Juventus. Foi ali que eu comecei a jogar futebol de salão, né? Era uma outra época, né? Não tinha escolinha de futebol, era futebol de salão e o futebol de campo. Então eu comecei minha carreira no Juventus, o dia inteiro, depois da escola, ficava no Juventus jogando bola, jogando tênis, vôlei, a gente brincava, né? Era uma outra... Não ficava em casa jogando videogame, não ficava no celular, né? Então foi muito importante para mim o Juventus. E hoje, né, como você falou, dia 20, né, tem o aniversário de centenário, né, do Juventus. E é um time que eu tenho no meu coração, é onde tudo começou. E hoje eu sou sócio, né, de uma empresa que tem as escolinhas do Juventus. A gente tem um trabalho com os meninos de 7 a 15 anos, meninas também. Legal que a gente conseguiu formar um time de meninas, não tem escolinha que tenha um time... Futebol feminino acontecendo também. Exatamente. No Juventus. Bacana. Exatamente. E as meninas jogando e participando com a gente tem uma treinadora, uma auxiliar técnica feminina, então a gente tem o time feminino, a gente tem uma parte do treino também que é só para goleiro, específico, né? Específico para o goleiro. O professor William, que já foi goleiro, foi goleiro do Juventus também, Bacana. Foi goleiro de vários clubes do interior de São Paulo. É uma aula só para goleiros também, depois a gente coloca todo mundo junto. Então, muito legal o Juventus. E depois do que você falou, né? A sequência da minha carreira foi do Juventus ir para o São Paulo. Fiquei no São Paulo quase 10 anos, desde molequinho até o profissional. Isso foi uma oportunidade ou você foi na famosa peneira? Não, isso foi... tentar uma oportunidade? Foi um convite. Convite mesmo. O São Paulo me viu jogando no Juventus, bacana, no futebol de salão, e eu comecei a jogar futebol de campo no Corinthians. Olha só. Porque era perto da minha casa, eu ia a pé, né? Porque eu morava pertinho, né? no Tatuapé ali, do ladinho do metrô Parque Carrão. São Jorge ali?
Eu morava lá de cima e o Parque São Jorge lá de baixo. Eu morava do lado da Radial, o lado de cima da Radial, e era pertinho. E a molecada naquela época pensava no Nacional, na Portuguesa. Tinham essas opções, os times que estavam ali puxando a molecada. E nessa época o Corinthians, o São Paulo e o Guarani eram as referências, na época que eu comecei. Né, o Guarani que tinha lá o Amoroso, o Luizão, o Djalminha, era um timaço, né, do Guarani. E o nosso do São Paulo, que a gente formou. O técnico era o Silva, o professor Silva, que foi que montou esse time. E eu jogava no salão no Juventus e futebol de campo no Corinthians. Certo. E daí eles me chamaram do Corinthians, né? Falaram, pô, você não quer vir jogar no São Paulo e tal? E foi numa leva só. O André Luiz, que virou lateral esquerdo depois. E o Pavão. Olha. E a gente jogava no Corinthians, todo mundo foi pro São Paulo. E daí foi aquele time que... A gente, desde os 13, 14 anos, ficou até os 20, 21 anos. E era um sonho jogar a Copa São Paulo. Era Porque um a molecada sonho. vem ali, vem treinando, fazendo amistosos. E é o grande campeonato, né, da categoria de base, né? Visão, né? E esse time aí era Rogério Ceni, Doriva, Meu Deus. Sérgio Baresi, daí tinha mais que nem Juninho Paulista, depois veio o Guilherme, KT, Caio Ribeiro, o Pavão e o André que eu falei. E Caio a Ribeiro, gente, comentarista hoje no Esporte da Caio, Globo. E a gente, antigamente era diferente, não era o sub, né? Hoje é sub-15, sub-13 e tal. Certo. Era o infantil, o juvenil, o júnior, o aspirante e tal. A gente foi ganhando tudo, foi fazendo tudo até um dia que chegou o Expressinho, né? E a gente começou a jogar com o Tele já, né? O Muricy. Saudoso Tele Santana. O Muricy era o técnico do Expressinho e o Tele era o técnico do time principal. Porque esse time, a gente chegou em 3 finais consecutivas na Taça São Paulo. Espetacular. Nós chegamos uma com o Vasco e perdemos nos pênaltis. Daí teve aqui, a gente ganhou do Corinthians, né? Que eu fiz 3 gols, que foi um jogaço, um 4-3. Foi. E depois o ano seguinte contra o Guarani, que a gente perdeu nos pênaltis também. Então, nunca o São Paulo tinha chego e tinha ganho. E esse time nunca aconteceu também, né? São Paulo chegar o mesmo time 3 vezes e perder 2 nos pênaltis, né? Quer dizer, a gente foi... Chegou até o limite. A gente foi vice-campeão invicto. Pois é. A gente não perdeu nenhum jogo, né? Perdemos na decisão de pênalti. E com a sua trajetória no futebol, passando pelo São Paulo, obviamente time principal, você chega até o Santos também e se torna ídolo do Peixe, né? Na Vila Belmiro ali, grandes jogos e obviamente se tornando um grande craque também na Baixada Santista. O Santos pra mim que o pessoal fala, né? Que time que você torce, né? Eu ia fazer, era a próxima pergunta. Eu tô me antecipando, então. Eu de moleque, sempre fui São Paulino. Entendi. Né, e falo, não tenho nenhum problema, sempre fui São Paulino porque... E ainda era engraçado porque tinha a família da minha mãe, que eram todos os italianos lá. Meu avô tinha um distintivo do Palmeiras desse tamanho gigante na sala, pendurado. E eles queriam que eu fosse palmeirense, do lado da minha mãe. E do lado do meu pai era tudo corintiano. Tatuapé, e era uma confusão no final de semana, porque os meus tios do lado da minha mãe me levavam para ver o jogo do Palmeiras no Parque Antártica. E me compravam bandeira, comprava a flâmula do Palmeiras, queriam que eu fosse palmeirense. E daí passava no domingo, os meus tios corintianos me levavam no Pacaembu para ver o jogo do Corinthians, né? E ficavam brigando. Daí eu fui torcer pro São Paulo. Chegou a pegar um Corinthians e Palmeiras, não? No mesmo dia? Não, tinha briga lá. Daí... Quem vai para lado de quem? Ficavam me puxando. Eu e meu irmão, um pro Palmeiras, um pro Corinthians, que era legal na época, né? Claro. Que tinha a torcida, dividia o estádio. Dividia o estádio. E a numerada, né? A arquibancada separava os times, mas a numerada era todo mundo junto. Então tinha um palmeirense, corintiano, ou um santista, um São Paulino. Tudo. Era um misto de torcedores. E era muito legal, né? Sim. Eu acho que a gente tem que tentar fazer com que isso volte, né? Essa era a minha pergunta quanto às torcidas. Hoje tem que ter torcida única devido à confusão. Qual é a solução, Jamel, na sua cabeça, para trazer novamente as 2 torcidas para o estádio, que é o que abrilhanta o espetáculo? A gente não pode negar isso. Não, eu sou totalmente contra torcida única, cara. Eu acho que tem que ter 2 torcidas. Vandalismo fora de campo trata-se com policiamento. Cara, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tinha que fazer... Eu passei por uma fase assim na Espanha, na época que a Espanha não era tão violenta que nem na Inglaterra, que tinha os hooligans e tal, mas na Espanha também tinha muita violência. Certo. E o que eles fizeram? Eles abriram tudo, liberado, e pegava as pessoas, prendia os caras. Na hora ali. Na hora, prendia. Flagrante. Eu acho que isso é o que falta no Brasil, a impunidade, porque aqui a gente tem uma briga de torcida, e muitas vezes as brigas de torcida não acontecem dentro do estádio. Acontece na hora de chegar, no metrô. Eles marcam nas redes sociais a confusão. E mesmo quando é torcida única, os caras marcam a 30 quilômetros. Vou te encontrar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então eu acho que a gente tem que tentar, nós, né, todos nós que trabalhamos com futebol, a polícia, o Ministério Público, todo mundo envolvido, a sociedade envolvida,
tinha que buscar uma solução para isso, para fazer um jogo... A gente tem que ser capaz de fazer um jogo com 2 torcidas, cara. Porque eu sou obrigado a prender um lado e soltar o outro para poder ter uma partida de futebol. E uma coisa que, é inviável. Que eu vejo que também não resolve o problema, cara. Resolve muitos problemas. Mas não resolve o problema de violência, né? Esse dia teve Náutico Sport no Recife e confusão da torcida do Náutico. Só tinha torcedores do Náutico. E eles arrumaram confusão entre eles. E daí que nem o negócio do esporte, né? Que foi jogar o Fortaleza com o esporte. Fortaleza Sport. Apedrejaram o ônibus do Fortaleza. Só que apedrejaram o ônibus a 10 km de distância numa avenida, como se fosse aqui em São Paulo, na Marginal. Alguém vai e taca bomba e joga pedra. Então acho que a gente tinha que melhorar. E eu só vejo quando vai melhorar, que eu falei do exemplo da Espanha. Certo. Quando começar a pegar as pessoas e prender. Né? Que nem hoje eu vejo que eles punem o CNPJ, punem o esporte, punem o Corinthians, punem o Santos. O clube muitas vezes não tem culpa. Tem que pegar quem fez, o CPF, a pessoa física. Porque a pessoa pagou para ver o espetáculo, o clube liberou o acesso com o ingresso. Fez o seu papel de CNPJ. Claro. Agora, a atitude do cidadão dentro do estádio tem que ser punida no CPF dele. Porque assim, que nem eu vejo que as penas também são muito brandas, são muito leve. Que nem, se eu vou e você no shopping e a gente começa a apedrejar o shopping, quebra o shopping inteiro, a gente é proibido de entrar no shopping ou a gente é preso? Preso. Agora o cara vai no estádio, briga, não sei o que, o cara é proibido de ir no estádio. Ele tem que ser preso. É lógico. Se você vai no aeroporto, quebra o aeroporto inteiro, não vão te proibir de ir no aeroporto. Vão te prender. Né? E o futebol vandalismo. É vandalismo. Exato, e tem que prender os caras, meu. Porque a gente fala da torcida organizada, a gente fala das torcidas, tudo. Cara, 90% ou mais até da torcida organizada é gente do bem. A gente tem meia dúzia lá que fazem isso. Vão para vandalizar. E daí fala assim, a torcida do Santos, a torcida do São Paulo, a torcida do Palmeiras, a torcida... Mas não é a torcida. Porque ele está com a camisa do time tal. Exatamente. A culpa é do time para quem ele torce. A grande maioria é gente do bem e tá vendo futebol, cara. E daí poucos pagam por isso. Isso que tá errado. Personalidades comigo, Admelo, recebendo o Jameli, um cracaço de bola. Passou pelo Corinthians, passou pelo São Paulo, pelo Santos. Seleção brasileira, Jameli. O Brasil tá aqui, ó, camisa amarelinha, já autografada, viu, gente? Olha só. Tô aqui nessa aqui? Seleção brasileira que jogou nas últimas semanas agora, pegou a Inglaterra, pegou a Espanha, Dorival Júnior, que teve em Luque, lá no Paraguai, junto com o Jameli. Como foi sua passagem pela seleção? Esse amor pela camisa canarinho, camisa da seleção, que por muitas vezes o Brasil parava para assistir e que hoje... Todo mundo fica meio arredio, pensando se vale a pena assistir. Não, o Brasil pegou um time lá da Ásia, pegou o time lá pequeno, não tem funcionamento, não tem padrão. A seleção brasileira, com a chegada do Dorival Júnior, começa a colocar a casa em ordem, na sua opinião? Eu acho que sim, eu acho que o Dorival... Eu trabalhei com o Dorival 2 vezes, né? Certo. A gente trabalhou junto no Coritiba e depois a gente trabalhou junto no Santos. Eu acho que o Dorival é o técnico ideal para a seleção brasileira, é uma pessoa... Deveria ter chegado antes? Cara, eu acho que sim, né? Esse negócio de deixar o Fernando Diniz interino e que vem o Ancelotti... É até difícil pro Diniz, porque ele não sabe o que vai fazer. E outra, ele tá trabalhando em 2 lugares, cara. Já é difícil para o treinador se concentrar num time ou numa seleção, da importância. O cara é técnico do Fluminense, campeão joga da hoje e Libertadores. viaja amanhã. Não, e teve uma semana no Maracanã que na terça-feira ele jogou pela seleção e na quarta pelo Fluminense, cara. Exato. Como que o cara consegue? Não dá pra fazer isso. Não consegue preparar nem o Fluminense nem a seleção brasileira. Ele não podia falar não, né? Era difícil ele falar não pra seleção, a seleção e brasileira. Deixar o Fluminense também. Mas eu acho que foi uma experiência que não deu certo. A seleção, buscando aí pra junho a Copa América, falando de seleção brasileira, e já entrando no momento em que você também fez parte da seleção em 96, não foi isso? 96. 96, Jameli na seleção brasileira. O fato de ter jogado contra a Inglaterra e contra a Espanha, né, duas grandes seleções do mundo, que realmente tem uma marca de peso, é importante para a seleção brasileira? Esse é o tipo de amistoso que a seleção tem que fazer antes das principais competições? Eu acho que sim. Eu acho que quanto mais dificuldade, quanto maior o nível, né, de dificuldade para a seleção, mais vai ser provado. Né? E eu acho que isso aí não tem importância. O Brasil ganhou bem, né? Ganhou bem da Inglaterra, sim. Podia ter ganho da Espanha, podia ter perdido também. Né? Mas foi um bom jogo de 6 gols? Exato, mas eu acho que o importante nisso não é o resultado.
Eu acho que é o que o time produz, o que o técnico consegue ver, e se ganha ou perde, tudo bem. Claro que é sempre melhor ganhar, porque dá mais moral, dá mais incentivo, mas eu acho que está no caminho certo, o Brasil tem que fazer isso mesmo. Eu acho que o Dorival, ele está com um discurso muito legal de resgatar a paixão, como você falou. Antes tinha jogo da seleção, parava tudo. Parava o Brasil. Copa do Mundo, Parava então, era... Né? Hoje tem um jogo da seleção, um amistoso contra a Inglaterra, contra a Espanha, as pessoas às vezes nem sabem o que está tendo. Poucas pessoas souberam. E joga às 5 da tarde, e ninguém assiste e tal. Então eu acho que o Dorival está num caminho certo, ele tem... eu continuo falando, eu bato nessa tecla, eu continuo falando que o Brasil é o melhor produtor de jogador de futebol ainda no mundo, né? Eu acho que a gente tem vários problemas para resolver. Eu acho que essa saída dos meninos cada vez mais jovens atrapalha, mas atrapalha o futebol brasileiro, o nosso produto aqui, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, o Regional, a Copa do Brasil. Certo. Mas os jogadores nossos, pode ver, os jogadores brasileiros são sempre os melhores clubes, são protagonistas do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern de Munique, do Chelsea, enfim, dos times... produzindo da melhor maneira em alto nível. São sempre os brasileiros, cara, então acho que falta só organização. Personalidades comigo, Edmelo, intervalinho comercial, eu já volto, calma que ele vai contar muito mais. Jameli conosco aqui no programa Personalidades. Um circo diferente chegou, trazendo a novidade a você. Um circo espacial chegou, a nave espacial vai decolar. Perigo, emoção e fantasia, tem muita cor, muita magia. Sob a luna colorida vem que o circo espacial chegou, trazendo a felicidade a você. O circo espacial chegou, o show vai começar. Tem trapezista, malabarista, no picadeiro a vida por um triz. O bom do circo é que a gente sai sempre feliz. Circo espacial. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Edmelo e hoje nós estamos aqui para falar sobre qualidade de vida e a saúde da sua coluna vertebral. Seja muito bem-vindo a Quiro DS, o doutor da sua coluna. Seja muito bem-vindo a Quiro DS, ambiente agradável e você será muito bem atendido, com tratamento adequado para jovens, adultos, crianças, ao lado dos melhores especialistas do mercado. A Quiro DS oferece a você o que há de melhor em medicina, saúde, através da quiropraxia. Agende agora mesmo a sua consulta e avaliação em nossa unidade em São Caetano do Sul, localizada na rua Coronel Camisão 136, Sala 1. O telefone é o 011 99421 1570. Não fique de fora e venha cuidar da saúde da sua coluna vertebral. Esperamos por você. Quiro DS, o doutor da sua coluna. Voltamos com o programa Personalidades e a você o meu grande abraço, muito obrigado. Acompanhe o Edmelo nas redes sociais, @Programa Personalidades Oficial e também @Edmelo Oficial. Estamos por lá, sempre trazendo para você as grandes personalidades do Brasil e o mundo. Falando em personalidades, alô você torcedor do Santos, alô você torcedor do São Paulo, do Corinthians, Juventus que completa 100 anos. Está do meu lado o nosso querido amigo Jameli. Falou de seleção brasileira, falou do São Paulo, falou do Juventus, passagem pelo Santos. Jameli, você esteve em Luque, no Paraguai, a reunião de instrutores, para falar um pouquinho mais sobre o futebol, sobre a qualidade. Esteve por lá grandes personalidades, Mauro Silva, Dorival Júnior, jogadores que você também participou em campo pelo Saragossa. Daqui a pouco você me conta como é que foi marcar o Zinedine Zidane, que não deve ser fácil. Mas fala um pouquinho dessa importância de estar em Luque, no Paraguai, pela Conmebol, com essa reunião de instrutores. Qual é o objetivo exato, direcionado da Conmebol? Eu faço parte dos instrutores, né? A gente dá aula para... A gente é um grupo de instrutores que dá o treinamento para os
professores que vão dar o treinamento nas suas federações para os treinadores, né? Entendi. Então é um grupo que eu faço parte já fazem 3 anos, né? E todo ano a gente se junta lá, é como se fosse um simpósio, um congresso. Se especializando. Exatamente, para ver as diretrizes que a gente vai fazer, né? Então esse ano foi muito falado sobre o racismo, foi muito falado sobre homofobia, foi falado sobre as novas técnicas, né? As tecnologias aplicadas, né? Futebol feminino. No futebol feminino e também a dificuldade de cada país tem, né? Porque eu fui dar aula já na Venezuela, eu fui dar aula no Peru e dei aula aqui em São Paulo. Certo. Então a gente vive numa bolha. A gente fala que o futebol aqui, né, tá precisando melhorar e tal, mas a gente não sabe a realidade dos outros países. São muito pior. Né? Eu fui dar aula para 50 treinadoras peruanas do futebol de base, do Peru. Pior falando em mente, em pensamento, em ideias, em agregar essa informação e estrutura. Estrutura. Então daí as treinadoras falavam assim, olha, é muito legal o que a gente está passando, só que a gente não tem acesso a isso, a gente não tem nem bola para treinar. Eu ia dizer isso, tenho 2 bolas, tenho uma Não tem bola. uniforme, eu passo com o meu carro, pego as meninas na casa de cada uma, a gente vai treinar e levo embora, Transporte, né? locomoção. Exatamente. Então daí é um simpósio para isso e a grande... uma das grandes polêmicas que foi lançada pelo presidente como você falou, tinha muita gente. Foi uma hora lá, levantou a mão, quem já foi campeão do mundo? Tinha mais de 50 campeões do mundo. Imagina. No grupo, né? Ou por clube ou por seleção. Certo. Né? Então é um grupo muito selecionado. E a grande pergunta do presidente o Alejandro, né, o presidente da Conmebol, é que ele quer entrar agora com uma campanha para voltar a ter 3 substituições no campo. Porque ele acha que com 5 substituições os times mais ricos têm muita vantagem. Porque consegue ter um elenco melhor, claro. Muda meio time. E a qualidade fica igual ou até melhora, né? Fica mais competitivo. E daí o time pequeno, o time que não tem tanto dinheiro, não consegue mudar 5 e ficar do mesmo jeito. Né? Então é uma das campanhas que ele quer fazer, deixar o futebol mais justo. Mas a quantidade de contratações não diminuiria? Não, seria a mesma coisa. Porque o clube vai dizer, eu só posso substituir 3, eu vou contratar, em vez de 10, contrato 7. Tudo bem, ele pode contratar... Aí fica a critério do clube. Ele pode contratar 20, só pode mudar 3. O que a Conmebol quer é competitividade. Exato. Não deixar o fator financeiro ser tão importante, né, na hora. Porque assim, claro, você falou, você tem um elenco de 25 jogadores, os 25 do mesmo nível, bons, é diferente. Agora um time menor, que não tem dinheiro, tem 14 jogadores que jogam. Os outros é da base, os outros são jogadores do nível menor. Então fica muita diferença. Então ele vai entrar com isso. Nesses próximos dias a gente vai ter essa polêmica aí. Você pega um Flamengo, pega um Palmeiras, pega um Atlético Mineiro, pega, né? Que nem o Flamengo. Você tira o Cebolinha, põe o Bruno Henrique. Fica até melhor bobear. Entendeu? Né? Aí os outros times não, né? Você tira um jogador titular e você põe um outro... Você tira o Ayrton Lucas e coloca o Matias Vinha. Exatamente. Pela esquerda. Não tem o que fazer. Daí fica muita diferença, né? Exatamente. No ataque tem o Pedro, o Gabigol, o Tite está no banco de reserva, já sabe muito bem o que fazer, apesar que o Flamengo deu uma rateadinha contra o Milionários no último jogo, hein? Mas é coisa de momento, é de futebol. Falando, Jameli, então, da importância desse trabalho, também nós temos que pensar na questão do gramado, né? Recentemente, o gramado ali do Allianz Parque deu uma patinada, era um produto, passou a ser outro, vários shows acontecendo. As arenas precisam se preocupar mais com o futebol ou mais com o entretenimento? Eu sei que temos investidores, é necessário pagar a arena, né? Mas a preocupação com o gramado tem que ser maior do que está sendo, na sua opinião? Eu acho que o gramado tem que ser bom, não importa como, tem que ser um gramado bom. Né? Eu participo também, eu sou sócio de uma empresa de marketing esportivo e a gente vende ingresso. Certo. Né? E a gente sabe da importância dos shows, porque a gente vende os ingressos dos clubes e a gente faz a gestão das arenas dos clubes quando tem show, quando tem uma exposição, quando tem o jogo de futebol. Então se você pega um exemplo, não sei, o Ituano. O Ituano tem uma média de público, é cliente nosso, e tem uma média de público de 1.500, 2.000 pessoas todo jogo. Se ele faz um show lá em Itu, ele põe 30 mil pessoas num show grande. 10 vezes mais. Então, um show vale por 10 jogos. Entendi. Então, os clubes têm que fazer isso. Né? E os estádios têm que virar arena, tem que ser multiuso, tem que fazer MMA, tem que fazer motocross, tem que fazer futebol, porque senão, né, você tem uma fonte de renda que o estádio está parado lá e você usar ele uma vez por semana é muito pouco. Mas tem que ter a gestão do gramado. Só que o gramado, a gente tem tecnologia para isso, né? Então a gente fala assim, mas você é a favor do gramado sintético ou do gramado natural? Claro que eu sou a favor do gramado natural.
é mais realidade, né? Mas só que você tem também diferentes gramados naturais, né? Para quem pisa no gramado, como você pisou e sente o peso ali da crava da chuteira, você sente a diferença ali do piso mais duro, piso mais fofo? Sente a diferença. Só que de gramado natural para gramado natural você sente a diferença. Né? A gente jogava assim, vai jogar em Belém do Pará. Eles deixavam a grama alta, molhada, e exatamente para dificultar quem ia, porque era a casa deles e eles estavam acostumados. Você ia jogar no Morumbi, gramada curtinha, molhada, rápido, atrapalhava o pessoal que estava acostumado a jogar com a grama alta. Estratégia do clube. E o gramado natural é isso. E o gramado artificial também. Você vai jogar no campo do Botafogo, no campo do Atlético Paranaense. São gramados artificiais, sintético. Então eu acho que isso vale. Esse negócio de que machuca mais, que desgasta mais, isso aí pra mim é tudo especulação de quem não gosta e quer fazer. Entendi. Só que no caso do Palmeiras estava muito ruim. Então eu acho que a CBF, a Conmebol, a FIFA, a Federação Paulista tem que ir atrás e botar um gramado bom. O próprio Abel Ferreira levantou a bandeira para dizer, olha, o gramado está ruim. Mesmo Exatamente. sendo do Palmeiras, jogando lá no Allianz Parque, ele questionou, dizendo, olha, o gramado está ruim, está pesado, vou jogar na Arena Barueri. Porque prejudicava o time dele. Entendi. E outra, prejudica o espetáculo. Só que também da mesma forma você não pode deixar de ter um show do Titãs, um show do Rolling Stones, um show... Porque é aí onde que os times ganham dinheiro também e as arenas ganham dinheiro, né? Muito bem. Jameli conosco falando de tudo sobre o futebol, mas não me contou ainda como é que foi a passagem pelo Saragossa quando pediram para ele marcar o Zinedine Zidane. Zidane, é tudo aquilo mesmo? Tem que diminuir o espaço para cima dele? Como é que foi essa passagem, Jameli? Não, primeiro que eu fiquei quase 10 anos, né, no Zaragoza e numa época que era a Liga das Estrelas, né? Legal. Que agora chama La Liga, mas era a Liga das Estrelas. Certo. E não era só o Zidane, né? Claro, eu joguei no Zaragoza e a gente ia jogar no Bernabéu, era Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Figo, olha o tamanho. Raul, era um time Suker, Mihajlovic, era um timaço, né? E a gente jogava contra, claro, a gente chegou a ganhar de 5-1 do Real Madrid. Olha. Lá dentro do Bernabéu e a torcida do Real Madrid em pé, com o panuelo, né? Que eles ficam com o panuelo, aplaudindo a gente, porque a gente... Pelo espetáculo. Foi um espetáculo. Ganhamos de 5-1 nem do time dos Galácticos, Beckham e tudo mais. E daí, claro, eu jogando no ataque, a gente jogava mais fechadinho e eu tinha que marcar o volante do time contrário. Entendi. Que na época do... Eu cheguei a pegar o Redondo. O famoso primeiro combate ali era seu. Era do volante. E daí, na época que eu joguei, o Zidane era o cara que jogava de volante ali, armava o jogo. E foi o cara que eu joguei contra que mais me impressionou. Qualidade era incrível. E na época, né, a gente... o Zaragoza aparecia aqui pro Brasil quando jogava contra o Barça e contra o Madrid. Isso. Não aparecia Zaragoza e Real Sociedad, né? Ou Betis e Zaragoza. Tinha que ser um time... Era só quando era um time grande e a gente era o Zaragoza. coadjuvante, né? E eu lembro que eu falava pro meu pai, falava pro meu irmão, falava, ó, fica vendo o jogo aí e tal... Nós vamos lá tentar fazer o que a gente pode, né? Bacana. E eu vou dar uma chegada no Zidane e vou tomar um cartão amarelo, para daí vai ter um close meu, pelo menos vocês vão ver eu de perto, quando eu tô tomando o cartão amarelo. Quem abriu, né, a caixa de ferramenta para cima do Zidane? Quem deu uma chegada no Zidane, né? E daí eu brincava com ele, mas ele não dava para chegar nem para fazer a falta. Não dava tempo. Ele era muito inteligente. Quando ele dominava a bola, ele sempre dominava a bola em movimento. Ele nunca dominava parada. Então ele dominava vindo para cá, quando você chegava a bola já estava do outro lado. Ele já tinha tocado. E quando ele dominava com a perna direita, jogava com a esquerda. Jogava com a esquerda, jogava com a direita. Quando vinha, ele já estava de primeira. E era incrível. E a gente conseguiu. Bacana. E daí tinha o outro lado também, né? Porque na semana seguinte, ou depois de 2 semanas, era contra o Barcelona. E daí tocava para mim marcar o Guardiola. Daí na outro era contra o La Coruña, era marcar o Mauro Silva. Eram os volantes. Pelo menos eu não tinha que marcar Ronaldinho, eu não tinha que marcar Figo, Ronaldo Fenômeno, que daí era pros meus zagueiros lá, deixava era problema dos trabalho. caras, meu. Mas era assim, e o Barcelona também, tinha que marcar o Guardiola. Bacana. Daí o Guardiola foi vendido, acho que pro mundo árabe, e falei, agora... Aliviou. Daí veio o Xavi, pronto, que era melhor que o Guardiola, jogava mais que o Guardiola, então é sempre complicado. Jameli, sou grato pela sua presença. O tempo vai passando aqui, passa muito rápido, é um bate-papo realmente interativo para conhecer um pouco mais. Espero que você volte. Desejo todo o sucesso do mundo para você, que Deus abençoe sua carreira. Muito obrigado pelo futebol, pela qualidade, Seleção Brasileira, São Paulo, Santos, Corinthians e hoje abrilhantando o nosso querido Juventus da Moca, o moleque travesso, que eu torço para o acesso a A1. Pega agora, né, na semifinal, o Velo Clube. O Velo Clube precisa vencer, espero que vença.
mas estamos aqui sempre à sua disposição. Muito obrigado, Jameli. Bom, eu que agradeço, é um papo muito legal, um bate-papo descontraído, falando de muitas coisas do futebol, né? Que eu acho que, como falam, né, que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes, né? Então gira muita coisa. É uma paixão que envolve todo mundo. Exatamente. Eu agradeço muito o futebol, você falou de seleção e tudo, que era uma coisa que eu não imaginava ter chegado, né, onde que eu cheguei na minha carreira. Verdade. E até hoje trabalhando com futebol. Então te agradeço a oportunidade de estar aqui e pode contar comigo. E parabéns pelo programa, estou vendo que cada vez mais está crescendo aí, está bombando. Graças a Deus. E é isso aí que tem que fazer. Estamos aqui, ó, mais uma camisa assinada. Você, meu amigo São Paulino, fique ligado na QSTS Sport, hein? Estamos transmitindo alguns jogos. E tá aqui, ó, assinada pelo amigo Jameli, você torcedor do Tricolor do Morumbi, que inclusive hoje, nesta data, pega o Tadieres pela Libertadores da América. Jameli conosco, muito obrigado a todos vocês, grande abraço, meu irmãozão. E claro, você que gosta de futebol, acompanha o Jameli, TV Cultura, fazendo comentários, o seu trabalho esportivo, passe lá pelo Juventus, para que ele mostre todo o ensinamento para essa molecada que possa crescer no futebol, tanto o feminino quanto o masculino. Você acompanhou até agora o programa Personalidades, entrevista com informação e credibilidade.